Vamos falar hoje sobre o joio e o trigo. E vamos dar uma corridinha, porque tem muita coisa para a gente falar, para trazer para os dias de hoje. Vamos, logo de início, para reflexões preliminares, vamos dizer assim. Vamos para a primeira. A parábola do joio e o trigo, que nós vamos ler depois, mostra que na Terra existe a convivência do bem com o mal. Isso aí é notório, né? Do certo com o errado. A parábola coloca, portanto, o bem e o mal lado a lado, como nós presenciamos em todos os instantes. Isso cria ao ser humano a oportunidade de crescimento e evolução. O mal ao lado do bem é que nos dá a oportunidade desse crescimento. Mostra o mal convivendo com o bem para o ser humano se conhecer e se descobrir o melhor caminho, né? Colocar-se no melhor caminho, esforçar-se sempre. Ela, a parábola do joio e do trigo, mostra a necessidade da vigilância. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, orai e vigiai. Vigilância é fundamental. Então, mostra a necessidade da vigilância para se resistir às tentações, né? Os descuidos, os equívocos, os interesses mesquinhos que a vida nos tira do eixo, né? E que o mal, também ela mostra a parábola, que não é destruído de pronto. Não tem aquele negócio que eu tenho o mal na minha frente, na minha vida, eu vou acabar com ele de um instante para outro. Não vai. Não vamos. Porque a mudança é um processo. Não é um evento, um acontecimento único. É paulatinamente. Nós vamos tirando aquilo que não está bom em todos os cenários. Não é só o religioso, não. No dia a dia, na vida de todos os dias, na atividade profissional, na convivência humana, nós vamos tirando aquilo que não é bom, aos poucos, doses homeopáticas. Então, por exemplo, um mau médico, né? Infelizmente existe, mas ainda bem que são raros. O mau médico, ele vai aprendendo com o tempo a ser melhor, através da convivência com os outros. Então aí nós vamos aprendendo com o outro a sermos melhor. E quando aprendemos, estaremos ensinando outros a ser um bom médico, a ser um bom pedreiro, um bom coletor de lixo, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, né? E é assim que se caminha. Segundo ponto, nessas reflexões preliminares, a parábola demonstra o bom combate necessário para a nossa evolução moral, espiritual, intelectual. O bom combate. Nós temos que combater da melhor maneira. Vamos ver na parábola, que eu vou ler logo em seguida, que o joio, depois vamos explicar o que é o joio, ele cresce ao lado do trigo, na esperança da vitória final do mal sobre o bem, porque o joio é erva daninha, só ocupa espaço, só atrapalha. Pois o crescimento do joio junto ao trigo é alimento, representa a luta entre o bem e o mal, da parábola que Jesus deixou. Então, comum esse mal, né, a convivência do mal com o bem, comum em todos os mundos iguais aos nossos. Expiação e prova, por exemplo, que ainda estamos nessa caminhada, caminhando rumo ao mundo de regeneração, onde o mal diminuirá muito e o bem prevalecerá. Então, a convivência do bem com o mal, em mundos semelhantes aos nossos, no padrão evolutivo no qual nos encontramos, tudo bem, é normal, normalíssimo. Muitos joios ou ervas daninhas ocorrem como produto da invigilância. A gente faz de qualquer jeito. A gente não para analisar, vai tocando a vida de qualquer forma. E aí aparece o joio, o equívoco, a erva daninha na nossa vida, em todas as atividades nas quais estamos inseridos. Nas atividades normais do mundo,
né? Por exemplo, falamos de médicos não bons, né? Médicos maus, e bons também, no mesmo hospital, convivendo no mesmo hospital, um ensinando o outro. O engenheiro, vamos ver os pedreiros, o ajudante de pedreiro querendo galgar uma posição maior, aprendendo com o pedreiro. Vamos ver o coletor de lixo querendo fazer o melhor trabalho. Então, esse é o crescimento que nós estamos buscando. Falamos do combate, do bom combate. O combate onde os bons profissionais estão buscando influência, né? Influenciar os que não fazem de forma correta. É um mundo onde nós subimos, galgamos um posto, um degrau na evolução, no crescimento, em todas as áreas, e estamos sempre ajudando alguém a crescer também, a subir também o seu degrauzinho. Não podemos, não, nos esquecer até mesmo a providencial influência das leis aqui na Terra, nos levando a melhores condutas. Porque no estágio em que estamos, não basta só o bom exemplo. Aquele que não segue um bom exemplo, as leis estão aí, né? Para, de alguma forma, punir. Ainda é a fase na qual nos encontramos. Respeitamos um rebaixamento de guia. Que bom, já aprendemos. A nossa consciência acusa, não devo fazer isso. E para aquele que ainda a consciência não acusa, nada melhor que uma multa. Aí a multa resolve, né? Infelizmente, ainda estamos, né, muitos nessa condição. Então, não podemos nos esquecer disso, que a lei humana ajuda sim, e ajuda muito. Só que a lei também vai evoluir assim como os espíritos evoluem. Então, mesmo que de início a gente vai procurar fazer o melhor, mesmo que pressionado por uma lei. Faz parte. Mais uma anotação como informação preliminar. A parábola do joio e do trigo aponta para a vitória do bem, que é do trigo, que conduz ao caminho da perfeição relativa. Tá? Tudo que é bem nos leva à progressão, à busca da perfeição, do aprimoramento de toda a humanidade. Né? Um dia chegaremos lá, todos nós, sem exceção. Então, nos esforços, vamos ver com relação a isso, nos esforços de semear a boa semente, é um esforço, é um combate, uma luta. Devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e manutenção da harmonia, da segurança, da paz. Eu quero fazer uma boa semeadura, mas de uma forma amorosa. Eu sou um bom profissional, quero ensinar o meu colega de serviço, nunca na imposição, né, no maltrato, sempre na harmonia, no amor. Isso é fundamental também. O semeador, por exemplo, Jesus, né, é um deles. Na parte espiritual, não tem maior. Mas ele não se restringe à parte espiritual. Jesus abarca toda a caminhada humana, toda, sem exceção. Então, o semeador é Jesus, mas semeador também é o professor. Semeador são os pais. Semeadores são as oportunidades que surgem à nossa frente, que nos mostra que possuímos, então, um campo de atuação, de acordo, óbvio, com o nosso nível evolutivo, nosso nível de entendimento. Então, semeador, quem são? Todos nós, sem exceção. Que aprendamos, então, a semear a boa semente, o trigo, e não o joio. O joio é erva daninha, não serve para nada. Onde desenvolvemos, então, experiências importantes nesse campo de atuação de aprimoramento espiritual, moral, intelectual. Tudo concorre para o progresso geral, não fica restrito só a um campo. Falando nisso, me ocorre agora, por exemplo, Jesus. Muitos irmãos de religiões várias imaginam um Jesus atuando só no campo, por exemplo, só no campo espiritual, só no campo da religião, quando não é isso.
Jesus atua no mundo, em todos os instantes, em todos os locais. E à medida que vamos evoluindo, vamos descobrindo também a necessidade da seleção de valores. A gente vai crescendo, aquilo que não é bom eu vou jogando de lado. Na doutrina espírita falamos muito de reforma íntima. Então, a seleção desses valores, ou boas sementes, buscando sempre ter as melhores sementes, que devem ser, portanto, aplicadas em todos os campos. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória, Michel. A boa semente representa a semeadura dos bons valores morais, intelectuais, né, os profissionais, tudo, os bons valores. É o bom profissional, o bom médico, um bom coletor de lixo, bom pedreiro, o bom cristão, tudo, tudo. Então, a parábola do joio e do trigo nos mostra que precisamos influenciar os outros através dos nossos exemplos. É fundamental. O exemplo fala mais que 1000 palavras. Então, não adianta dizer uma palavra linda, maravilhosa, mas no exemplo eu falar tudo o contrário. Não vou convencer ninguém. Não consigo convencer nem a mim mesmo, né? Então, nós temos que auxiliar sendo exemplos. Mas também temos que dar abertura para sermos influenciados, ou seja, ensinados por aqueles que nos apresentam bons exemplos também. O meu amigo, ele sabe em determinados aspectos coisas maravilhosas que eu ainda não entendi. Vou aprender com ele. O meu chefe no trabalho vai me ensinar, maravilha, vou aprender, é um bom trabalho, vou fazer. Então nós temos que estar atento a isso. Vamos ler a parábola, né? Para entendermos, vermos bem o que é que diz a parábola do joio e do trigo. E diz assim: o reino dos céus sempre tem o reino dos céus no meio, né? O reino dos céus é o estar bem, a consciência serena, trabalhando da melhor forma, equilibrado, fazendo as coisas certas. Esse é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. A boa semente. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Estragou o plantio, né? Jogou semente de joio no meio de um trigo. Ou seja, semente de erva daninha no meio de um canteiro que só tinha o trigo para produzir coisas maravilhosas, né? O alimento. Então, veio o inimigo e semeou isso aí. E quando a erva cresceu e frutificou, e quando ela cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, do dono do campo, né, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Disseram-lhe. E por que tem então o joio no meio do trigo? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Um inimigo que veio e aprontou, né? Aprontou uma. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar o joio? Porém, o dono da área disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, a erva daninha, o que não vale nada, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Quem quiser ler, está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Tá? Então, vamos seguir um pouquinho. Antes ainda, vamos fazer alguns comentários. O joio, então. O joio é uma erva daninha que se parece muito com o trigo e desenvolve-se no meio do trigo.
tá? O joio é muito parecido com o trigo. O joio, caracterizando, então, a erva daninha, representa a ação contrária ao bem, ou seja, contrária ao trigo, que seria a boa ação, aquele que produz, aquele que alimenta, aquele que ajuda. O trigo produz, o joio não produz nada. Semeados juntos, tanto o joio como o trigo, gerará resultados funestos. Por quê? Porque tumultua tudo. Imagina aquele canteiro que era para ter trigo, de repente aparece ervas ali que ele fala, meu Deus, o que é isso? Né? Que erva é essa aqui? Era o joio, ocupando o mesmo espaço e atrapalhando o canteiro dele. O joio, então, acaba ocupando espaço que era para o trigo e abafa também o trigo, complica. E, além disso, atrapalha na hora da colheita. Vou colher tudo, mas de que forma? Tem erva daninha no meio de trigo que produz. Então, vamos esmiuçar a parábola. Vamos ver os tópicos, tá? Primeiro tópico. Então, nós vamos pegar degraus aí nessa parábola. Começa assim. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, tá? Então, ele se reporta a um semeador. O reino do céu é semelhante ao homem, o semeador, que semeia boa semente no seu campo. Aquilo ou aquele que semeia, portanto, a boa semente. Por que aquilo ou aquele? Porque tem várias formas de semear, né? Nós temos aí, primeiro Jesus, né, o grande semeador. Mas nós temos um professor, que é um grande semeador. Nós temos um curso, uma escola, faculdade, um curso profissionalizante, não importa. É um semeador, porque está semeando em nós um bom entendimento. Então, a escola, a família, um livro, um bom filme, é um semeador, está semeando em nós uma ideia nova. Bons amigos, isso é maravilhoso. Agora vamos para a boa semente. Ele disse que o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O que é boa semente? Vamos lá. Boa semente é, por exemplo, o evangelho de luz de Jesus. Semente maravilhosa, não tem igual. É tudo, boa semente, é tudo que leva a pessoa a um melhor entendimento. É uma boa semente. Boa semente é a prática do bem. Leva a um encontro com a verdadeira felicidade. Quando se pratica o bem, verdadeira felicidade está aqui dentro, instalada. Boa semente é o estreitamento de boas relações, amigos, familiares. Isso é uma boa semente, estreitar relacionamentos. Ao bom desempenho de suas atividades profissionais, é uma boa semente, aquele que desempenha de uma forma correta seu trabalho. Mas ele diz ainda que o semeador, né, semeia semente em seu campo. O que é o campo? Campo é um mundo. Que mundo? Tudo. Rigorosamente tudo. O campo de semeadura é a humanidade, representada pelos espíritos encarnados e desencarnados, né? E, portanto, estamos todos em processo evolutivo aqui no planeta. Campo, em todos os locais existem. Espírito existe em todos os locais. Não existe no campo limites. Vai para a eternidade, vai para o infinito. Não há espaço exclusivo para o cultivo. Eu vou cultivar aqui, mas não vou cultivar lá. Não, tem que cultivar em tudo, em todos os locais. Cultiva-se em todos os espaços, locais, corações, mentes. Olha quantos campos que existem. Bom, falamos da primeira. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Vamos pegar mais uma fatia da parábola? Diz assim: mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Os homens dormiram. Semeou lá, mas depois dormiram. Dormindo os homens. Óbvio que não se refere àquele dormir,
necessário, né? Para o descanso, para recuperarmos as nossas forças mental, né? Tudo, fisicamente. Então, é a reparação das forças do corpo. Ele não se refere a isso. Dormindo os homens, ele está se referindo a outra coisa. O dormir necessário para dar mais liberdade à inteligência. Ele não está se referindo a isso, é o nosso descanso. Descanso de todos os dias. Mas é preciso separar esse dormir daquilo que nós podemos entender como vacilar, ociosidade, ficar à toa, relaxar, né? Então, Jesus se reportava: dormindo os homens, invigilantes, levados pelas seduções, desinteressados, a preguiça. Veio o inimigo. Quem é o inimigo? Bom, tem um ditado que diz assim: cabeça vazia, morada do demônio. Então, se a gente não busca um entendimento, uma busca, um crescimento, uma profissão, um trabalho digno, um entendimento espiritual maior, é morada do demônio, né? Então, inimigo é a consequência desse desinteresse. Eu estou à toa, eu não quero cuidar de nada, não me interesso por nada. É uma vida sem objetivo, é uma vida sem metas, sem sonhos. As imperfeições morais são ferrenhos adversários, ferrenhos inimigos também. As nossas imperfeições, que eu não quero corrigir. Eu sou orgulhoso, eu sou violento. Deixa assim, inimigo. São inimigos nossos, que eu não quero corrigir. Quando menos esperamos, nós somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daqui a pouco eu estou desviado de tudo. Não tenho interesse em nada. Caminho de qualquer jeito. E aí eu falo muito daquele ditado que diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não sabe para onde vai, vai para qualquer lado, fica parado, dorme, e acontece tudo, menos tudo de bom. Olhando para dentro de nós, os adversários mais difíceis são aqueles dos quais nós não podemos nos afastar facilmente, né? Porque ele se aloja na nossa alma. Vamos ver alguns desses inimigos, né? Esses mais implacáveis, mais complicados. Egoísmo. É ele que tolhe a visão espiritual, impedindo ver as necessidades daqueles que amamos. E no campo profissional, por exemplo, olha o egoísmo aí causando tantos problemas na nossa empresa, na escola, entre os amigos. Egoísmo. Grande inimigo, talvez o maior de todos. O orgulho, outro inimigo. Ele que não permite acolher a luz de um entendimento. Eu sou orgulhoso, vou estudar, vou fazer... Eu já sei, não preciso aprender mais nada. Né? Orgulhoso. Vaidade. Sugerindo superestimação do próprio valor. Eu fiz esse curso, eu sou o melhor profissional, não preciso ficar me aprofundando, me atualizando. Eu já sei, eu sou apenas bom. O desânimo, outro inimigo, que impele aos princípios da inércia. Para, né? Estou desanimado, fica parado. Intemperança mental, que nos situa na indisciplina. Não temos rigor, fazemos de qualquer jeito. O medo de sofrer, outro inimigo, que subtrai as melhores oportunidades de progresso. Eu tenho medo. Faz assim, você vai crescer. Tenho medo. Você já pensou em modificar? Tenho medo. Então, é um grande, um enorme inimigo. Então, o importante é estar atento às investidas do mal, não só o mal nosso, mas exterior também. Seguindo. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo, né? Jogou o joio no meio do trigo. O mal opera às escondidas. Sorrateiro,
Instaurado o processo de desarmonia, por exemplo, aquele agente que causou essa perturbação se retira, observando à distância os estragos que vão aparecer. Esse é o mal, né? Aí semeou o joio e foi embora direitinho, né? Foi embora, não quis estar presente, não. Vemos hoje as consequências, por exemplo, de um fake news. Vem aí no seu celular, causa um mal e você não sabe quem foi que mandou. Só jogaram e foram embora. Fake news. O equívoco semeado no meio do correto. Quanto lixo nós recebemos, né? É a mentira espalhada no meio da verdade. Eu tenho uma verdade, mas daqui a pouco vem uma mentira e complica, né? O mal plantado no meio do bem o joio, é o mal, o equívoco, a falha. Então, daqui a pouco é plantado no meio do bem. O joio, a erva daninha, são as interferências que nos desviam do melhor caminho. Tira do caminho. As interpretações equivocadas dos verdadeiros caminhos. É uma erva daninha também, a ser apurado, arrumado ao longo do tempo. Né? Interpretações equivocadas, eu tenho que depois ficar sempre atento para entender cada vez melhor aquilo que eu tenho a oportunidade de evoluir. Os deslizes, o não cumprimento das obrigações, das leis, os prazeres mundanos, o ócio, vícios, olha quanta coisa, né? Mais um tópico, fala assim: e quando a erva cresceu e frutificou, é o trigo, tá? O trigo que foi plantado para produzir. Então, quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Esse é um quarto trechinho dessa parábola, tá? Então, vamos ver o que é aí. Nem sempre conseguimos de imediato perceber a presença do mal, do joio, né? Do erro, porque ele diz aqui: quando a erva cresceu, não deu para observar enquanto ela era semente. Ela tinha que crescer para que pudesse distinguir o joio do trigo. Então, nem sempre nós conseguimos de imediato perceber a presença do mal. Há males até que se parecem com o bem. E quantas vezes, por exemplo, quantas vezes você ficou em dúvida se algo era certo ou errado? Poderia ser um mal. Você ficou em dúvida. Então, o mal é sorrateiro. Ele vem. É uma informação errada na sua profissão. É um conceito equivocado naquilo que você está estudando. É uma interpretação confusa nas lições de um evangelho de Jesus. Então, é um mal, às vezes, que vem camuflado. A gente não consegue perceber. Então, é necessário que ele cresça para que possa ser enxergado o mal. Jesus, por isso, alerta. E quando a erva cresceu, quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aí ficou visível, porque você consegue ver o que é o trigo e agora consegue ver o que é o joio. O ensinamento errado numa profissão, você foi evoluindo, você fala, puxa, mas me ensinaram isso, dá certo. Mas me ensinaram isso também, não dá certo, joga fora, né? Não tem valor nenhum. Então, há coisas que para você discernir é fundamental o tempo. Sem o tempo, né? Sem a experiência, sem a prática, você não consegue, às vezes, distinguir o erro do acerto. Vamos para mais uma fatia da nossa parábola. E os servos do pai de família, indo ter com ele, aqueles que trabalhavam, né, na sua área, no seu campo, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele semeou boa semente, por que tem o joio? Vamos lá. Os servos do pai de família, aqueles que estão trabalhando, né, do dono da fazenda, são os trabalhadores da seara divina, por exemplo, quando me refiro à parte espiritual. São os bons trabalhadores, né? Os espíritos,
os bons orientadores, né, os bons religiosos, e são trabalhadores dessa seara. Os instrumentos utilizados por Jesus nas múltiplas expressões de serviço existente em sua seara. Todos aqueles que concorrem para o bem, todos aqueles que trabalham, são os servos desse Senhor. No caso de espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Os encarnados como mãos operantes, trabalhando fisicamente, e os desencarnados através da sua inteligência, da sua interferência, da sua orientação, subordinados sempre aos ditames da lei de amor, né? Por isso que são os bons trabalhadores, porque espíritos têm aqueles que ainda não aprenderam a fazer o bem. Então, bom trabalhador, sim, esse nos auxilia. Aqueles que nas atividades humanas estão presentes, os que fazem seu trabalho com amor, com dedicação, aquele médico que ajuda o paciente, trata o paciente com amor, com carinho, sabendo que é alguém que sofre, alguém que está inseguro, o professor que orienta sem interferir em nada, mas passando o entendimento, orientando, cuidando, zelando por aquele coração que precisa crescer e descobrir a vida. Coletor de lixo, nós falamos do coletor de lixo, aquele que trabalha de uma forma tal que se cair alguma coisa no chão, ele recolhe, não posso deixar sujo aqui. O pedreiro, o padeiro, olha quantos, né, que são os trabalhadores, os servos do Pai. Continuando a parábola. E ele lhes disse, então, porque eles questionaram, você não plantou boa semente? Por que tem o joio no meio? E aí o dono da vinha, o dono da fazenda, diz assim, um inimigo é quem fez isso. Eu plantei a boa semente. Um inimigo que estragou a brincadeira. Então, o inimigo simboliza aquele ou aquilo que procura desviar-nos do melhor caminho. Em todas as áreas, tá? Todas. Então, aquele médico que só está interessado no dinheiro. Eu vou atender, mas antes de auscultar o seu coração, deixa eu ver o que você tem dentro da carteira. Então, não é um bom profissional, né? Então, o inimigo simboliza aquele que procura desviar-nos do bom caminho. São as perigosas infiltrações do mal. São os meios de comunicação, a mídia, sem escrúpulos, jogando na nossa casa todo o lixo que ela tem. Isso é inimigo, ou não? Inimigos são os amigos nada bons, que deixaram de ser amigos, portanto. As leituras inadequadas, conversação chula, tudo isso nos desvia de um melhor entendimento, de uma busca melhor. Queremos viver bem em todas as situações, espiritual, intelectual. Vamos fazer isso, desviar das más interferências. Continuando a nossa parábola, que diz assim, o dono falou que foram os inimigos que vieram e fizeram isso. E aí os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancar o joio? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, nada de arrancar agora. Não, por enquanto não. Então, o que ele quis dizer isso, Jesus? A orientação dele em relação ao joio foi sábia. Jesus tudo é sábio, né? Não tem que dizer assim. Mas não deixai-os crescer juntos até a ceifa. É uma posição sábia. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, deixa crescer. Ele quis demonstrar a existência do escândalo. Escândalo é o mal, né? Que auxilia na evolução do homem
neste planeta de expiação e provas que é a Terra, e outros que existem em todo o universo. É necessário ainda o escândalo, ou o mal no nosso meio. Né? Não foi ele que criou, não. O mal está aí. Quem criou fomos nós. Né? Vamos lembrar, é necessário o escândalo, Jesus falou, mas ai de quem o pratica. Então, o mal, na atual fase na qual nos encontramos, no mundo de expiação e provas, nós vamos aprender com o mal. E estamos cometendo o mal também, né? Temos que aprender com o mal que praticamos e com o mal que os outros praticam e que nós percebemos. Então, é necessário um mal. Agora, ai de quem o pratica. O mal está aí. Vamos aprender com o mal. Mas se eu pratico, eu vou sofrer as consequências, né, ação e reação, do mal que eu fiz. A convivência entre amigos oferece aprendizado entre amigos, estímulos, lutas, vitórias, alegrias, ajustes. Então, no meio daqueles que não são tão amigos nossos, eles vão nos oferecer aquilo que eles têm. E que não deixaremos, da mesma forma, que encontrar neles, nas atitudes equivocadas deles, o estímulo para não fazer igual. Né? O aprendizado para não fazer igual. Lutas para desviar disso. Vitórias, quando eu consigo me desviar. As alegrias, quando eu consigo, em razão dos equívocos que eu pratiquei no passado, recente ou distante, não importa, quando eu consegui fazer os ajustes daquilo que eu fiz de equivocado. Olha que vitória, olha que alegria. Era o joio que convivia no meio de um trigo e que, de repente, eu começo a arrancar fora. A natureza não dá saltos. A evolução não dá salto. Então, por isso, semeia-se, germina-se, cresce-se, frutifica-se e colhe-se. Não pode ser diferente. A vida é assim. O joio em nós, ele foi plantado por nós. Germinou, porque descuidamos. Cresceu, porque deixamos. Ficou grande, não nos importamos. E agora é hora da colheita. Vou jogar fora, porque foi uma porcaria ter feito isso, né? Então, vamos lembrar um comentário do joio semeado no meio dos ensinamentos de Jesus. Nos ensinamentos de Jesus foi jogado o joio também no meio do trigo maravilhoso que Jesus deixou. A pureza da verdade de Jesus, da mensagem dele, ficou até o 3º século. Depois, surgiram alterações. Até o 3º século, a orientação de Jesus se mantinha pura, maravilhosa. Mas a partir do momento em que o ensinamento de Jesus, o cristianismo, é trazido para dentro de Roma, ele é manipulado, ele é mexido. Por isso Jesus, antevendo essa mexida que ia acontecer, é natural que aconteceria, ele disse que pediria ao Pai para mandar um consolador, que faria o quê? Viria para ensinar o que ele não pôde ensinar e corrigir aquilo que ensinou e a gente modificou. Tá? Então, quando essa semeadura é equivocada, o homem se confunde na hora da semeadura, ele interfere na pureza da semeadura original, da beleza da semente original. E aí, Jesus diz, tudo bem, vão mexer na minha palavra, mas não esqueçam, hein? Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Todo joio jogado no meio do trigo será arrancado. É isso que ele falou, né? Temos um exemplo muito claro, a questão do inferno. O inferno não foi deixado por Jesus, da mensagem dele, mas surgiu. E está aí, nos evangelhos, né? Mexeu-se quando a mensagem de Jesus foi levada para dentro de Roma. Nós falamos ainda um dia desses, em uma casa, 2 casas, sobre as muitas moradas de meu pai.
né? E falamos, no meio, falamos também um pouquinho do inferno, né? Que é uma morada. O entendimento do homem é uma morada. Talvez até a semana que vem, terminando agora o joio e o trigo, talvez a gente fale das muitas moradas do nosso Pai, para a gente entender como é que foi plantado, por exemplo, esse joio, né, no meio do trigo maravilhoso. Então, só que arrancar à força um joio, de qualquer jeito, é falta de caridade. É falta de caridade. Então, querer arrancar de um momento para outro um joio no meio de um plantio, de um ensinamento, por exemplo, de Jesus, é falta de caridade, porque muita gente acredita no plantio, entende, compreende um plantio de uma forma e outros entendem de outra forma. Imagine se um disser, mas eu acredito no inferno, não é joio não, é uma realidade. E aí eu digo, isso é bobagem, você entende tudo errado. Imagine que essa pessoa pare e comece a analisar e diga, olha, realmente, o inferno não faz sentido. Ele vai arrancar um joio. Mas pode ser que aquilo abale tanto o entendimento, a compreensão dele, naquele conteúdo religioso que ele trazia, que de repente ele arrancou o joio, inferno, e jogou tudo fora. Então já não acredito em mais nada. Então, querer arrancar um joio na raça é falta de caridade. É falta de caridade, é maldade até, né? Calma, que ele vai compreender em algum momento. Você pode até dar pistas, né? Exemplo, mas nada de força. Mais um tópico. Deixai crescer ambos, mais uma partezinha, chegando no final da parábola. Jesus, o dono da fazenda, disse, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Então, o que é a ceifa? O fim de uma etapa. A ceifa é o fim de uma etapa. Quando aquilo que está dentro de nós, aquilo que foi produzido em nós, é a hora da gente dar uma avaliada. De quanto em quanto tempo? Não sei, de minuto em minuto, de dia em dia, de ano em ano, de encarnação em encarnação, cada um faz isso. Quanto mais eu raciocino sobre aquilo que eu coloco aqui dentro, mais rápido eu vou discernir o que é joio e o que é trigo. Eu vou aprendendo, quero, me interesso, né? Então, o que é a ceifa? A ceifa é o fim de uma etapa, evolução que nos leva a esse entendimento, a conscientização, um novo entendimento. É a ceifa, onde eu jogo o entendimento antigo fora e coloco um bom, que agora eu gostei, agora coloco esse no lugar. E os ceifeiros? Quem são? Ceifeiros, por exemplo, é a minha consciência. Ela que está ceifando. Pô, como que eu acreditei nisso? A vida inteira não faz sentido. Eu joguei fora. Eu fiz a ceifa, né? O entendimento do certo e do errado dentro de nós. É ele que vai produzir essa ceifa, essa colheita, né? É a aceitação de uma nova orientação e jogar o anterior fora. Por isso que tanto se fala, né, na reforma íntima dentro da doutrina espírita. Conscientização. Aquilo que não está bom, foi-se, joga fora. Foi-se embora. E aí, coloquei um novo entendimento. Em todas as religiões acontece isso. Aquele fiel, aquele seguidor que não se aprofunda no entendimento da sua religião e levava de uma forma leviana, daqui a pouco ele vai buscar esse entendimento com o padre, com o pastor, vai ampliando esse entendimento. Ele fala, puxa, mas como que eu entendia tão errado? Agora tudo se abriu na minha mente e está feliz. Jogou fora, fez a ceifa daquilo que ele entendia e colocou um novo plantio. Olha que coisa boa. Um novo plantio. Uma nova semente. Uma semente melhor. Uma boa semente. Encerrando. O pai diz, ou o dono da vinha, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Faz aqueles feixes. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Vamos lá. Não esqueçam,
parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Será exterminado o mal. É isso que ele diz. Colha o joio, junte em feixes e bota fogo. Aí colha o trigo e guarde, que é o alimento, é aquilo que vai nos dar força, né? Então, será exterminado o mal, o equívoco, a inutilidade, a iniquidade, o aprendizado equivocado, o curso, a matéria que me foi passada, mas que foi passada de forma indevida, a prática numa profissão que se mostrou falha. Não, quero pegar outra forma de produzir, né? O despertar, portanto, é exterminar o mal. O mal, equívoco, falha, não importa, entenda como quiser. Aquele que pratica o mal vai ser exterminado, né? Por quê? Agora vamos falar em espírito. Aquele que tem uma caminhada equivocada, ele será nessa transição no qual a Terra já está inserida, vivendo, saindo da condição de expiação e provas, ela está evoluindo. Nós viemos de um mundo primitivo, lá atrás, passamos por um mundo de expiação e provas, onde estamos, onde existe o joio no meio do trigo, tanto joio, e para muitos só joio, quase que não tem trigo. E estamos evoluindo, muitos, nem todos, e crescendo. Nós estamos caminhando para uma nova fase, uma nova etapa, uma ceifa que vai ser feita. Nós iremos para o mundo de regeneração. Já estamos nessa transição. Os que não se interessaram em plantar e colher trigo serão ceifados, ou seja, serão encaminhados para outros orbes, o espírito. Quando desencarna, não tem a possibilidade, por exemplo, de reencarnar na Terra. Por quê? Porque essa escola chamada Terra subiu um degrau, não vai aceitar a matrícula dele. Meu amigo, você não acompanhou o crescimento. Então, eu vou te recomendar uma outra escolinha que está passando aqui perto, e ele é levado, é conduzido para outra escola, por isso que o pai não perde uma única de suas ovelhas. Ele será levado para um outro mundo, em condições inferiores à da terra, e aquele ditado que diz, em terra de cego, quem tem um olho é rei, ele vai ser rei lá, porque aqui ele não conseguia. E os que estão lá, começando a caminhada, são cegos. E ele tendo um olho, ele já é rei, ou seja, ele já consegue ensinar muito, ajudar muito. Jesus diz, serão lançados na fornalha, né, no fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É isso. Imagine ir para um mundo, um planeta, numa condição inferior e começar uma caminhada, porque perderam tempo aqui, perderam a oportunidade de continuar aqui na Terra, nessa transição, onde sobe, a Terra sobe para uma condição tão melhor, e eles perderam tempo. Nessa transição, eles serão levados para outros locais. Muitos que vieram aqui para a Terra, vieram de Capela. É um outro orbe, 42 anos-luz distantes da Terra, que não acompanharam a evolução lá e na hora da ceifa, porque lá estava alcançando um novo grau, como a Terra está hoje, entrando para uma fase de regeneração. Muitos espíritos foram encaminhados para a Terra, para cá. Traziam, dentro da sua lembrança, do seu arquivo espiritual, lembrança de um local, de um orbe, bonito, evoluído, crescido, com tantas oportunidades, e que quando chegam aqui, encontram choro e ranger de dente, ou seja, um mundo tão primitivo, fica narrado nos evangelhos, no Velho Testamento, em Gênesis, a sensação da perda do paraíso. Adão e Eva perderam o paraíso. Que paraíso? De lá. É uma forma alegórica de colocar ali o sentimento de muitos que deixaram de viver num local tão evoluído, tão bonito,
negligenciaram, fizeram de qualquer jeito, deixaram o joio proliferar, não se interessaram pelo trigo e, de repente, desembocam numa terra ainda tão bruta, né? Lá atrás. Então, a sensação do paraíso perdido. Vamos ler aqui, encerrando. E a semana que vem, acho que vamos falar então sobre as moradas de meu pai. Vamos ler aqui um trecho, é uma mensagem de Emmanuel, aquele que foi mentor do nosso querido Chico Xavier, que fala exatamente sobre joio. E diz assim, no começo: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus que falou isso, né, na parábola. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Pai permite a convivência do bem com o mal. Por quê? Porque o mal, fruto das nossas atuações equivocadas, é necessário para o nosso crescimento. Ele permite. Tudo bem. O mestre Jesus nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Ele não acaba chutando tudo, não. Importa considerar, continua Emmanuel, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. O joio, aquilo que é ruim na nossa caminhada, não é porque Jesus relaxou. Ele dormiu. E aí aconteceu isso tudo. Não é por relaxamento dele, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança da vitória final do bem. Aconteceu isso? Calma, é o tempo. Ele vai dar o tempo para que a gente, iniciativa nossa, arranquemos o mal que está em nós, o joio. O campo do Cristo, continua Emmanuel, é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço, né? Por mais cuidado que tenham os espíritos que nos acompanham, os que estão aí nos assessorando, nos ajudando, por mais que eles trabalhem, a gente falha e, de repente, não dá para corrigir. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Olha o defensivo agrícola aí. Iluminação e misericórdia. É a forma de matar o joio. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Às vezes a gente não alcança essa obra renovadora. Alguns sim, outros não. Muitas plantas, espinhosas ou estéreis, são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Aí juntou tudo. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. A colheita não é igual, porque as obras são diferentes. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Cada um tem um ritmo de crescimento. Então, cada colheita acontece no momento certo do que está aqui dentro.
Eis porque, continua Emmanuel, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. É a levada dos outros, daqueles que não acompanharam, para outros orbes. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, Emmanuel nos passando essa lição para que a gente reflita. Isso aí está num livro chamado Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Tá? Combinado? Semana que vem, então, vamos falar sobre as moradas do meu pai. Tá bom? Vamos encerrar com a prece. Então, por gentileza, fechando os nossos olhos. E Jesus, sempre o Mestre, o divino semeador, que semeia no nosso coração boas sementes, mas ainda em razão da nossa falha, das nossas imperfeições. Quantas vezes deixamos o joio se infiltrar no meio dessa semeadura, fruto da nossa invigilância, da nossa preguiça, fruto da nossa vontade de deixar para depois de amanhã aquilo que precisaria ter feito anteontem. Fruto de só vou pensar nisso quando ficar mais velho. Quantas desculpas nós arranjamos. E o joio crescendo. E a semente, o trigo, ali junto, esperando, aguardando a colheita, a ceifa, para nos alimentar. E aí colhemos, ao longo do tempo, sofrimento, tristeza, perdemos tempo. Então, quando despertamos, aí começamos a perceber toda a beleza do trigo que você, Jesus, nos entregou. Mas também descobrimos quanto tempo perdemos por conta do joio, com o qual não nos importamos. Que cada um de nós procure cada vez mais se dedicar ao plantio do trigo e se dedicar à exclusão do joio. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Encerramos mais uma vez, né? Sandra, tudo bom, Sandra? Paulo Avelino, Guarujá, boa noite, um abração também. Alceia, um abraço a todos. Bete, vamos ver aqui só, para encerrar o comentário da Alceia. Também o joio poderá ser aproveitado quando for queimado, para aquecer o forno e assar o pão. Nada se perde, é isso mesmo, Alceia. Deus sempre dará oportunidade aos maus de fazerem algo de bom. Ouvi isso uma vez e achei legal, perfeito. Né? Se não serve para alimentar, serve para auxiliar a produzir o alimento. Por isso que nenhuma ovelha se perde no rebanho do nosso Pai. Tudo é aproveitado. Beleza, Alceia. Grande abraço, pessoal. Gratidão, Geuci, Marluce. Um abraço, Marluce. E até a semana que vem. Semana que vem, juntos novamente. Abraço, Renata. Tchau, pessoal. Até a semana que vem, então.